Eu imagino como ficou a cara do Lula, que chegou ontem de noite sob vaias lá em Nova York, está abrigado na Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Eu imagino como ficou a cara dele quando ele ficou sabendo hoje, há apenas 24 horas do discurso inaugural da Assembleia Geral da ONU amanhã, justamente lá em Nova York. Como ficou a cara dele quando ele recebeu a informação de que o governo dos Estados Unidos impôs a lei Magnitsky, que é uma verdadeira pena de morte financeira global, sobre a mulher do ministro Alexandre de Moraes. Ele já tinha sido sancionado com o corte de visto, ela também, mas ele já tinha sido sancionado pela lei Magnitsky. Mas a mulher dele não estava nesse rol aí. Hoje, no Brasil, apenas 2 pessoas estão sancionadas pela lei Magnitsky. Eu vou falar sobre ela e o que ela significa depois, logo depois, nesse comentário. Mas eu imagino como ficou a cara dele. Pior do que isso ainda, ele receber a notícia de que mais um ministro dele, o terceiro, porque o Lewandowski, o ministro da Justiça, e o Alexandre Padilha, ministro da Saúde, já estavam sancionados com o corte de vistos. Mas receber também o Lula agora, hoje, em Nova York, há 24 horas do seu discurso, amanhã, na ONU, lá em Nova York, nos Estados Unidos, a notícia de que o seu terceiro ministro também perdeu visto, que é o ministro-chefe da Advocacia Geral da União, a AGU, o Jorge Bessias, entre aspas. O Jorge Messias, é aquele famoso Bessias, né? Daquele episódio no qual a Dilma Rousseff tentou salvar o seu governo nomeando o Lula ministro da Justiça e ligou para ele, disse, Lula, o Bessias está indo aí com o ato de nomeação. Ele acabou não sendo nomeado. Então, não é pouco, hein? E mais ainda receber a notícia de que o ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Benedito Gonçalves, aquele que foi o relator da cassação da elegibilidade do Bolsonaro lá no Tribunal Superior Eleitoral, também teve o seu visto cancelado para os Estados Unidos. Ele não pode mais viajar para lá. Não pode mais ir para a Disney. E não só, hein? Bom, olha, senhores, eu vou falar sobre isso aí para vocês, mas eu quero agradecer aquelas dezenas de pessoas que estão me acompanhando aqui diariamente nesse comentário aqui, que já adquiriram esse livro aqui, ó, Dando nos Dedos, do meu advogado João Darzoni. O Darzoni me defende aí em tudo que é tipo de processo movido penal, civil contra mim, por petistas e tudo que é quilate, principalmente líderes aqui do Rio Grande do Sul. São 304 páginas, custa R$75. Eu mesmo estou atendendo o WhatsApp, estou falando com as pessoas, que é um prazer enorme para mim. Então me ligue, faça a sua encomenda também. Eu preciso desse apoio aí para o João Darzoni, né? Afinal de contas, ele me defende pro bono. E o apoio que eu posso dar a ele é através exatamente da venda desse livro aqui para ele. João Darzoni, Dando nos Dedos. Você pode entrar em contato comigo por WhatsApp, é 51, código de área de Porto Alegre, 999459810. Quem já comprou, eu agradeço muito. Eu faço questão de falar com vocês. Então é 51 999459810. O livro chama-se Dando nos Dedos, 304 páginas. Vai ser lançado agora quarta-feira no Beer Market aqui em Porto Alegre, às 18 horas. Se você for de Porto Alegre e puder comparecer lá, eu vou estar lá. O João Darzoni também vai estar lá, autor, para autografar. Vai estar lá o prefaciador, Ricardo Braille, que foi presidente da OAB aqui do Rio Grande do Sul, foi o encarregado pela área de defesa das prerrogativas dos advogados da OAB Nacional. E também vai estar presente o deputado Gustavo Vitorino, que faz a apresentação do livro. Bom, senhores, olha, como eu já disse, um dia antes da fala de Lula da Silva na ONU, amanhã, o governo, eu estou falando com vocês segunda-feira, dia 22 de setembro, são 4h15 da tarde. Pois bem, então, um dia antes da fala de Lula da Silva na ONU, amanhã, o governo dos Estados Unidos decidiu hoje, segunda-feira, meio inesperadamente, né? Já se esperava alguma punição, mas não se esperava para hoje. Porque é um agravo, né? Então, o governo dos Estados Unidos decidiu agravar o próprio Lula aí, de modo especial hoje, na segunda-feira, véspera do seu pronunciamento na ONU, impondo novas e severíssimas sanções contra o seu maior aliado do Lula, né? No caso, o ministro Alexandre de Moraes, que é o mais cruel inimigo do ex-presidente Bolsonaro no Supremo e o mais cruel inimigo das oposições aqui no Brasil.
que está comandando aí em consórcio STF, governo do PT, uma verdadeira ditadura da toga, né? Um regime de ditadura, na verdade, né? Então, eu acho que se trata de um evidente agravo ao Lula. Ele está em Nova York lá, né? O Moraes já tinha perdido o visto e ele era o único brasileiro atingido pela lei Magnitsky. Único. Como violador de direitos humanos, né? Porque essa lei só se aplica para corrupto, para narcotraficante ou violador de direitos humanos. Aqui no Brasil, só o Moraes está na lista. Não tem mais ninguém nessa lista aí. Agora tem a mulher dele, como eu já vou falar, né? Bom, senhores, o que acontece é que o governo dos Estados Unidos anunciou, então, hoje, a aplicação da lei, das sanções da lei Magnitsky à mulher do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, Viviana Barci de Moraes. E também sancionou com a lei Magnitsky o Instituto Ler, que é a empresa deles, né, da família. A alegação do Departamento do Tesouro é de que a mulher do Moraes e Alex estão colaborando com um sancionado pela lei Magnitsky. E a lei Magnitsky diz o seguinte, que é objeto da sanção não apenas a pessoa, mas quem colabora com ela também. Bom, essa medida divulgada pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos inclui o congelamento de bens sob jurisdição dos Estados Unidos. Por exemplo, Alex lá tem um escritório lá na Flórida, né? E impõe restrições a transações financeiras internacionais, né? É uma pena de morte financeira global, né? E não apenas o congelamento de eventuais bens, ou restrição de transações financeiras internacionais, mas quem também transaciona, bancos, que, por exemplo, o Banco do Brasil, tem negócio em Nova York, se fizer negócio com o Moraes, ou com a Viviane, ou com o Alex, vai ser sancionado também. Vai tomar multa e pode até fechar o escritório nos Estados Unidos. Num comunicado que eu publiquei no meu blog, polibiobraga.com.br, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, acusou Moraes de conduzir o que chamou de caça às bruxas ilegal contra cidadãos e empresas do Brasil e Estados Unidos. Entre aspas, o que ele disse. Ele assumiu, o Moraes, para si o papel de juiz e júri, promovendo uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias que violam os direitos humanos e processos judicializados com motivação política, inclusive contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. O Magnitsky Act, a lei Magnitsky, aprovada em 2012, autoriza o governo dos Estados Unidos a bloquear, no governo Obama, democrata, autoriza o governo dos Estados Unidos a bloquear recursos financeiros, vetar a entrada de estrangeiros de qualquer nacionalidade. Essa lei foi criada para punir autoridades russas, mas foi ampliada para cidadãos de todos os países em 2016, com a aprovação do Global Magnitsky Human Rights. É isso? Por isso é que vale aqui para o Brasil, inclusive, também. No caso, na prática, a pessoa ou entidade punida fica proibido de fazer negócio com empresas norte-americanas ou que atuam nos Estados Unidos. Também, ou que também atuam nos Estados Unidos. Também não pode ter qualquer vínculo comercial com pessoas que morem ou que estejam nos Estados Unidos. Isso implica o bloqueio de contas bancárias, inclusive em bancos brasileiros. E o cancelamento, vejam bem aí, e o cancelamento de cartões de crédito de bandeira norte-americana, como a Visa, por exemplo, Mastercard. A sanção também pode levar à perda de propriedades no país, lá nos Estados Unidos, e ao confisco de ativos em dólar mantido dentro ou fora dos Estados Unidos por parte de instituições financeiras americanas que operam em qualquer parte do mundo ou quem lide com elas. Não é brincadeira, não. A aplicação da lei Magnitsky sobre a Viviana Barci, a mulher do Alexandre de Moraes, veio acompanhada de fortíssimas denúncias e acusações por parte do Departamento dos Estados Unidos, como eu já disse, né? Só criminosos dos dois tipos são sancionados no mundo, né? Dos três tipos que eu estou dizendo aqui, quem é que é sancionado? Narcotraficante, corrupto, violador de direitos humanos. No Brasil, a lista inclui só Moraes e a mulher dele, a Viviane. Olha, riquíssima, milionária essa família, depois que o Alexandre de Moraes foi para o Supremo, essa família do ministro passa por verdadeiro tormento financeiro.
Ora, Moraes já vinha se preparando para possíveis sanções contra a mulher e a advogada Viviane Barsi. Através da Lex Instituto, a empresa da família, ele e a mulher acabaram de comprar, por exemplo, 2 imóveis no interior de São Paulo, pagando 16 milhões de reais em dinheiro vivo. É uma tentativa clara de blindar financeiramente as suas contas e evitar deixar dinheiro em banco. Um dos imóveis é um apartamento de 350 metros quadrados, 6 vagas de garagem, 5 suítes, e fica em Campos do Jordão, uma espécie de Gramado aí de São Paulo. O governo americano informou que Moraes e Viviane são violadores dos direitos humanos e caçadores de oposicionistas, com ênfase para o caso do Bolsonaro. Bom, agora, além deles, foi caçado o visto aí do ministro da AGU, hein? O Jorge Messias, né? E nessas alturas do jogo, já são 3 os ministros do governo Lula sancionados com a medida aplicada para pessoas consideradas inimigas dos Estados Unidos. O ministro Alexandre Padilha, da Saúde, Lewandowski, que é da Justiça, e o Jorge Messias, da AGU. São sanções inéditas e que desmoralizam qualquer governo e que desmoralizam, portanto, este governo. Eu já estou concluindo aí, mas quero lembrar a vocês que também perderam visto 8 dos 11 ministros do Supremo. Moraes, Gilmar, Dino, Barroso, Fachin, Toffoli, Zanin e Carmen Lúcia. Hoje a informação que eu tinha aqui era de que o Gilmar Mendes vai tomar uma Magnitsky também, se é que não tomou até agora aqui, né? Porque a Reuters, por exemplo, há poucos momentos, eu estou falando com vocês aqui 4h15 da tarde, informou que essa lista de sancionados aí com corte de visto acaba de ser engordada com a inclusão não apenas do Jorge Messias, mas também do ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Benedito Gonçalves. Vocês sabem quem é ele, né? Foi aquele que relatou e conduziu os ministros da corte a caçar a elegibilidade de Bolsonaro. Na época, o Benedito Gonçalves foi flagrado ao passar pela poltrona de Moraes e dizer essa frase emblemática: missão dada, missão cumprida. O deputado Eduardo Bolsonaro, eu vi há pouco um vídeo dele, ele disse o seguinte: tem mais gente para engordar essa lista aí. É isso aí, senhores.